Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos então chegando no nossa última aula. Nós vamos aqui hoje abordar um pouco sobre fisioterapia, né, a atuação da fisioterapia, aliás, do fisioterapeuta, né, no pré e no pós-operatório, tanto de cirurgias torácicas como de cirurgias abdominais. E o meu objetivo hoje aqui é tentar passar para vocês um pouquinho do conhecimento relacionado com as cirurgias tóraco-abdominais, cirurgias torácicas e abdominais, para que a gente possa compreender um pouco a atuação. Nós temos vários tipos de cirurgias, possuem objetivos diferentes, elas possuem incisões diferentes, então isso não vai modificar de um tipo para o outro, mas eu coloquei aqui para a gente ter uma compreensão geral, e de modo em maior ou menor grau, essas cirurgias, independentemente do tipo de incisão, tá? Elas vão gerar algum tipo de repercussão na condição respiratória do paciente. Então é por essa razão que eu trouxe uma temática mais ampla, tentando direcionar ou mostrar para vocês os caminhos que a gente pode ter a partir na atuação, né, com relação a pré e pós-operatório desse tipo de cirurgia, tá? Então, primeiro é importante entender que incisão é essa. Nós estamos falando de um procedimento cirúrgico. Esse procedimento cirúrgico, ele vai expor vísceras. Aqui eu estou mostrando o procedimento cirúrgico abdominal nessa imagem, mas do mesmo modo que faz essa exposição ou essa exploração de uma cavidade, abertura, melhor dizendo, de uma cavidade, como é aqui a cavidade abdominal, a gente também pode ter uma mesma situação fazendo a exposição da cavidade torácica. Em qualquer um dos dois aspectos, nós vamos ter algumas alterações que vão acontecer quase que imediatamente com a abertura dessas cavidades. Primeira coisa, e a mais grave, é a disfunção diafragmática. A disfunção diafragmática ela acontece muito por conta das relações que as aberturas da cavidade abdominal ou da cavidade torácica, e para ser mais claro, qualquer tipo de cirurgia que se aproxime do diafragma, ela termina gerando algum grau de disfunção diafragmática. Isso acontece por conta da inervação gerada pelo nervo frênico, né, do nervo frênico. Quando realiza-se a abertura da cavidade abdominal ou torácica com proximidade, portanto, do diafragma, o nervo frênico, ele meio que desliga a sua função, ele para a sua função, ele torna-se hiporreflexivo. Então ele não estimula mais o diafragma, e aí mesmo depois de fechar essa cavidade, esse nervo ele demanda um certo tempo até ser reativado do modo como antes. Então termina que a gente tem um impacto importante no diafragma, ou seja, de cara já comecem a entender a repercussão respiratória que isso causa, porque o diafragma é o músculo, é o motor principal da respiração. Se esse músculo ele entra em um quadro de disfunção, significa dizer que ele não vai manter a sua atividade como deveria. E se ele não mantém a atividade, e sendo ele responsável pelos ciclos respiratórios, principalmente pela inspiração, a gente vai ter aqui um problema importante de ventilação, um problema importante de força muscular, tá? De expansibilidade com esse nosso paciente. Outra coisa que acontece também com a abertura de cavidade abdominal ou torácica tem relação com os efeitos pós-anestésicos. A anestesia, ela é um dos fatores, inclusive, que gera essa repercussão a nível nervoso, né, do nervo frênico, mas ela é responsável por reduzir a motilidade ou a movimentação ou funcionamento adequado daquela cavidade, dos órgãos que estão naquela cavidade. Então, os efeitos pós-anestésicos, eles são importantes para poder também determinar a função respiratória. Então, se a gente tem um efeito anestésico pós-cirúrgico, né, ou pós-anestésico,
esse efeito ele perdura por um tempo mais prolongado, o efeito anestésico daquela cirurgia, a gente pode dizer que na verdade, quanto mais tempo a pessoa passa sob efeito anestésico, maior repercussão de função respiratória. É por essa razão que muito tem se trabalhado com o fisioterapeuta já na sala de recuperação pós-anestésica, certo? Eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante. Mas é importante ter esse profissional lá dentro, porque aí já vai começar a trabalhar a função pulmonar do paciente, para diminuir esses efeitos pós-anestésicos na função respiratória. Outra coisa são as próprias complicações. Toda cirurgia, ela está vinculada ou está alinhada a complicações, tá? Em maior ou menor grau, de novo, a gente pode ter complicações distintas, a depender, olha, uma coisa importantíssima, tempo de cirurgia, tamanho da incisão, proximidade de órgãos importantes, isso aqui determina a idade do paciente, a função respiratória prévia. Então tem algumas questões que vão estar relacionadas às complicações pós-operatórias, tá? Mas toda cirurgia, ela possui riscos, né? E essas complicações, elas podem estar relacionadas não apenas ao ato cirúrgico, mas também à condição clínica do nosso paciente. A dor é extremamente comum e esperada, vamos dizer assim, no pós-operatório. O ideal é que seja feito um controle dessa dor, tanto por meio de medicamentos específicos, que aí o médico que faz o acompanhamento, ele vai fazer a prescrição, mas também por meio de terapêuticas que visem minimizar a dor, ou, por exemplo, qual é a dor que o paciente vai relatar mais? É durante a inspiração. O paciente inspira, respira profundo, né? E ele vai sentir uma dor, porque a dor ela é relacionada com o manuseio das vísceras, com a incisão cirúrgica. Então, tudo isso vai gerar dor por um período de tempo, tá? E aí é importante, inclusive, uma orientação ao nosso paciente sobre essa dor e dizer mais, que na verdade, apesar da dor, a gente precisa seguir. Né? Porque se a dor é uma dor persistente, mas é uma dor controlada, eu digo no sentido de intensidade de dor, não há justificativa para a gente não realizar os exercícios, por exemplo, né? Então, a dor ela é inerente ao processo cirúrgico, só que ela precisa ser controlada, ou seja, ser limitada dentro de uma intensidade. E dentro dessa intensidade, a gente consegue trabalhar. Se o paciente tem essa orientação, essa consciência, ele vai aderir melhor ao tratamento e vai entender que a dor ela é passageira, mas é importante que nesse período ele possa fazer os trabalhos, né, os exercícios, fazer o seu tratamento fisioterapêutico, até porque a recuperação seria mais rápida, ou seja, o tempo de dor seria menor. Redução da mobilidade, isso aí eu falo de modo geral, deixa eu só abrir logo o último, que tem relação com a redução da capacidade funcional. Então, quando a gente faz procedimentos cirúrgicos de grande porte, que envolvem cavidade abdominal, cavidade torácica, são cirurgias ou são procedimentos cirúrgicos que vão terminar por impactar na redução de mobilidade. E essa redução de mobilidade, se ela for persistente ou se ela for se ela passar de uma simples redução de mobilidade e tornar-se uma restrição, isso vai gerar, sim, um problema na capacidade funcional do nosso paciente. Então, gente, veja que nós temos aqui um quadro de cara, eu já vou entender um pouco como esses procedimentos cirúrgicos, o quanto eles vão impactar no meu paciente. Seja na condição respiratória, seja na condição física de capacidade funcional, né? Nós vamos, além de comprovar possíveis complicações pós-cirúrgicas, então nós temos uma situação que merece atenção, tá? Por parte da equipe multiprofissional, aliás, interdisciplinar, que seria o ideal, né? Então, a gente precisa de ter essa atenção
para poder então dar melhor assistência ao paciente. E aqui principalmente considerando o papel da orientação desse paciente, porque é importante que ele saiba que aquilo que ele está passando é normal. Geralmente uma pessoa que não tem experiência com cirurgias, eu digo o próprio paciente, ele fica um pouco assustado com o procedimento cirúrgico. E ele tem medo de muita coisa. Eu tenho medo de me movimentar porque eu acho que os pontos vão abrir. Isso é muito comum, eu ouvia muito isso no hospital. Então é importante que a gente converse com ele. E, se for uma cirurgia eletiva, né, que é aquela cirurgia que tem data marcada, melhor ainda que a gente consegue fazer um pré-operatório. Quando é uma cirurgia que não é eletiva, uma cirurgia de urgência, né, a gente não tem um contato com o paciente no pré, então ele termina sendo um paciente um pouco mais difícil, porque eu vou ter que conversar, fazer todas as orientações no pós, quando ele já está com dor, com algum grau de disfunção diafragmática, com redução de mobilidade, então fica um pouco mais difícil. Então vamos seguir. A fisioterapia ela deve começar de preferência no pré-operatório, através do conhecimento da história clínica do paciente, fazendo toda a avaliação, exame físico, identificando se existem fatores que podem gerar problemas no pós-operatório, tá? E planejando as estratégias para que esse pós-operatório ele seja, ele tenha a melhor evolução possível, tá? Então o ideal é que a gente converse, que tenha esse pré-operatório. Só que isso, como eu falei, nem sempre acontece. Essa equipe, eu estava falando com vocês anteriormente, é a equipe que vai dar assistência a esse profissional, a esse paciente. E aí eu preciso que essa equipe, ela seja, além de uma equipe multidisciplinar, ela seja interdisciplinar. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é importante que essa equipe ela colabore um com o outro, os profissionais, para que vejam da melhor maneira possível, para que planejem da melhor maneira possível a evolução desse paciente com relação à sua capacidade funcional, à sua condição respiratória, ou no sentido de minimizar complicações pós-operatórias. Então é importante que haja uma conversação, e eu digo com vocês por experiência própria, de ter a oportunidade de ter trabalhado num hospital público, um grande hospital público, que nós tínhamos um setor de cirurgia, não eram cirurgias eletivas, eram cirurgias de emergência, porque o hospital era de trauma. Então, por experiência própria, eu sei que às vezes é um pouco difícil fazer o trabalho colaborativo, de ter essa conversa. Mas a gente precisa, nem que seja por meio do registro documental, manter uma comunicação. Então, às vezes, cada um tem um plantão diferente, não se encontra, não consegue parar para conversar sobre uma situação, mas se está no prontuário registro, eu cansava de fazer isso, deixar lá uns recadinhos para o médico responsável, para a fono responsável, e já realmente deixava lá registrado e fazia o recadinho e colocava no próprio prontuário do paciente com um clipezinho, para que quando o profissional fosse acessar o prontuário, ele visse meu recadinho. Então, às vezes é difícil fazer a conversa pessoalmente, fazer uma reunião, uma discussão, é difícil em algumas situações. Mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível essa colaboração, essa comunicação, tá? E vou apresentar aqui nesse quadro, a Machado, ele apresentou os tipos de cirurgias torácicas. Então tem cirurgias que são só de parede torácica, só da pleura, só do pulmão, só do diafragma, tá? Eu obviamente não vou falar de cada uma delas, eu vou focar em transplante pulmonar, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre drenagem torácica, que é na pleura, né, que é a cirurgia pleural. Desculpa, para a gente poder ter uma noção sobre a situação, mas de modo geral, o que é que muda entre esses procedimentos cirúrgicos, gente? É o quão invasivo ou quão extensiva é a incisão. Então, há incisões, por exemplo, a drenagem torácica, a incisão é muito pequena, é de centímetros, na lateral do tórax, entre uma costela e outra. A incisão para o transplante pulmonar é uma incisão grande, é uma incisão maior, é uma incisão mais extensa. Se for para fazer um transplante bilateral, abre todo o tórax. Se for só para um lobo,
Se for, por exemplo, uma lobectomia, a remoção de um lobo, e aí o transplante, né? Transplante, na verdade, gente, é a remoção para a colocação de um novo, né? Aqui a lobectomia é a remoção e não coloca nada. Lobectomia é de um lobo, segmectomia é de um segmento, pneumectomia é um pulmão, tá? Então, na verdade, a gente tem vários tipos, ó. Frenorrafia é muito comum lá no hospital onde eu trabalhava, porque, na verdade, os pacientes eram vítimas de trauma por violência de trânsito, por exemplo, ou violência, né? Por arma de fogo, ou arma branca, faca, tesoura, enfim, alguma coisa pontiaguda, e no momento da lesão, lesionava também o diafragma. E o que os médicos faziam? Como eles faziam já uma exploratória, eles abriam o tórax, eles abriam a cavidade torácica, enfim, para explorar, para ver se tem alguma hemorragia, para ver se tem alguma coisa. Eles terminavam identificando exatamente onde havia lesões. E a rafia é o que? É a sutura, frenorrafia, sutura do diafragma, tá? Então a gente tinha bastante esses procedimentos. Torácicos, a gente, na parede torácica, não era comum eu ver esse procedimento lá, mas de pleura a gente tinha bastante drenagem torácica, muita drenagem torácica. Inclusive, eu vou mostrar alguma imagem de paciente com dreno para vocês verem. As de pulmão, a gente tinha algumas, porque assim, como é um hospital de trauma, não era lá muito comum esse tipo de cirurgias mais eletivas, mas cirurgias de remoção de partes do pulmão por conta de acidente, por conta de lesões traumáticas, de modo geral, a gente tinha sim, mas porque a lesão já tinha traumatizado ou já tinha danificado uma área do pulmão. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre transplante pulmonar, tá? Então, primeiro, o transplante pulmonar está indicado em algumas condições específicas, não são todos os pacientes pulmonares que têm indicação de transplante pulmonar, são aqueles pacientes mais crônicos e graves que têm indicação para transplante. Então, doenças pulmonares avançadas, doença que não respondeu à terapêutica preconizada. Então, quando determinada doença, além de um tratamento medicamentoso, farmacológico, existe tratamento de reabilitação pulmonar e o paciente não conseguiu recuperar da sua condição, e existem doenças que cursam com isso, como fibrose pulmonar, como bronquiectasia, fibrose cística, tá? São doenças que terminam por evoluir além das possibilidades terapêuticas, tá? Então, aqueles pacientes que têm expectativa de vida muito curta por conta da doença, eles têm prioridade. Pacientes que estão ambulatoriais, ou seja, pacientes que estão com potencial de reabilitação. Então, eles vão priorizar os pacientes que estão em condição de não apenas fazer a cirurgia por conta de uma condição de saúde específica, mas porque ele também tem condições de passar por a reabilitação. No pós-operatório, cirurgia de transplante, a reabilitação pulmonar ela é importantíssima, desde os primeiros momentos do transplante, tá? Paciente que tem grau nutricional adequado, ou seja, eles mantêm um peso corporal ali nos limítrofes superior e inferior, perfil psicossocial e cultural aceitável, isso é em relação com a questão de como lidar, tá? Então, esses pacientes, eles podem passar por acompanhamento psicossocial e por avaliações, né, para poder identificar esse perfil desse paciente. Então, isso também entra, porque, por exemplo, tem pacientes que eram tabagistas, né? E aí vai lá, o pulmão não dá mais, tem que fazer um transplante. Ok, entra na fila, consegue o pulmão e volta a fumar. Então, é importante fazer essa avaliação psicossocial para determinar esses perfis. E aí identificar o grau, vamos lá, supor o risco do paciente voltar a fumar. E aí esse paciente ele vai ter que passar por um acompanhamento até que tenha certeza que ele não volta a fumar, até ele de fato estar apto à cirurgia. Presença de cuidador, isso aqui é porque dependendo, a cirurgia de transplante, né, eu vou mostrar para vocês na sequência, ela pode ser maior ou menor grau, né, pode ser bilateral ou pode ser de um segmento, de um lobo, melhor dizendo. Mas de todo modo a gente vai precisar que esse paciente ele tenha um acompanhante, que ele tenha alguém que possa cuidar dele pelo menos nos primeiros períodos, no primeiro período pós-cirúrgico, porque a condição pulmonar dele ele pode ficar bem debilitada mesmo.
Então é importante ter essa pessoa para dar suporte. Então faz parte do processo de escolha do sujeito elegível, melhor dizendo, tá? Então é importante considerar esses aspectos que estão aqui. É um perfil geral de paciente que tem indicação para transplante pulmonar, tá? Então, a idade, isso é importante. A idade, ela vai depender do tipo de transplante com relação à recomendação. Então, por exemplo, transplante coração-pulmão, eu vou mostrar também, isso aqui tem uma imagem. Ele só é indicado para pessoas menores de 55 anos. Passou disso, não é mais indicado fazer o coração-pulmão, que é o quê? É a remoção do coração e do pulmão. É o transplante, ao mesmo tempo, de 2 órgãos. Essa cirurgia é extremamente delicada. E ela não é indicada para pessoas idosas. Então, por essa razão, ela é indicada até 55 anos. A cirurgia bilateral, ela tem indicação até 60 anos. E a única cirurgia que é indicada para pessoas idosas é aquela unilateral. Então, veja, um idoso que necessite de cirurgia de transplante, ele quase sempre não vai conseguir realizar. Se for de pulmão completo, ele não vai ter indicação de realizar o procedimento cirúrgico. Se for de um lobo pulmonar, ele até consegue fazer, porque é uma cirurgia menos agressiva em comparação a essas outras 3. Esses outros 3, como é que eu posso dizer? Tipos cirúrgicos, né? Porque cada uma, ela vai em um crescente. Unilateral, bilateral e coração-pulmão. Então, a de lobo, tá? A lobectomia, o transplante lobular de um lobo, ele tem uma indicação, ainda com restrições, mas tem indicação para pessoas idosas. O que é importante considerar aqui é que qualquer alteração que haja, o que é que faz a pessoa ela ser submetida a um transplante pulmonar? Tem que ser considerado que haja um desarranjo na estrutura pulmonar. Essa pessoa ela precisa ter dificuldade nas trocas gasosas, ou geralmente é uma indicação importante em caso de fibrose progressiva pulmonar, no caso intersticial. Então, para poder ser indicado de fato a um transplante pulmonar, o paciente precisa ter indicações e, inclusive, mais ou menos o que está sendo colocado aqui para vocês, um perfil clínico, um perfil de o pulmão não tem mais jeito, o pulmão ele está insuficiente, ele já tem um quadro de remodelação, de uma alteração na sua arquitetura que está impossibilitando a troca gasosa. Então, estruturalmente e funcionalmente, vejam, o pulmão não tem mais condições de manter a sua função, não tem mais condições de se manter. Pronto, este paciente é um paciente elegível, elegível para o transplante pulmonar. Além disso, é importante considerar que esse paciente ele deve ter um histórico de dispneia moderada e progressiva, infecções repetidas, sibilância, hemoptise, tá? E além disso, um paciente que tenha desenvolvido que tenha problemas de sua capacidade física e algum grau de comprometimento muscular periférico. Então, é um quadro que se desenha e que, se vocês observarem bem, é um paciente grave. É um paciente pulmonar crônico, porque para ter essa série de alterações de ordem estrutural e funcional no pulmão, é um paciente crônico, é um paciente grave, porque ele é um paciente sintomático e com sintomas importantes, dispneia moderada, que vai piorando, é um paciente que é hospitalizado com frequência, é um paciente que apresenta ruídos constantemente, é um paciente que tem eliminação de sangue na tosse, né, durante na secreção, né? E é um paciente que não tem uma boa capacidade física, é um paciente que, por motivos relacionados à sua própria condição pulmonar, ele tem redução da tolerância ao esforço, né? E provavelmente, não sei se vocês lembram do ciclo vicioso lá na reabilitação pulmonar, é por conta da dispneia, dos sinais que ele apresenta, dos sintomas que ele apresenta, é que ele reduz a sua tolerância ao esforço e que ele reduz o que altera a questão muscular periférica, tá?
E a outra coisa que eu achei super interessante, gente, essa informação aqui, ela continua ainda nesse nível. 95% dos pulmões para transplante no Brasil são desperdiçados. Sabe por que são desperdiçados? Por vários motivos. Primeiro, o pulmão, ou os pulmões, é um órgão muito sensível e, de fato, muito delicado para a sua manutenção extracorpórea. Então, ele é muito suscetível a lesões, a traumas. Isso é uma coisa importante ser considerada com relação ao pulmão, tá? Outra coisa é que o doador, ele geralmente passou por um tempo de ventilação mecânica. E esse tempo de ventilação mecânica, ele também é danoso para a função respiratória do meu paciente. Eu vou precisar só conectar aqui o meu computador na energia. Me dê um minutinho. Como eu estava dizendo, a questão do fato desse pulmão passar, do doador passar por um tempo na ventilação mecânica, também é problemático, porque a ventilação mecânica prolongada, ela gera mudanças importantes, alterações importantes em nível pulmonar, né? E um terceiro problema que dá esse índice aí alarmante, né? Com relação à própria qualificação da equipe, tanto no manuseio do pulmão do doador, como no obviamente do doador, mas eu digo assim, me refiro ao transporte, ao manuseio, tudo isso vai interferir para a gente ter esse número alarmante de desperdício de órgão de pulmões para transplante aqui no nosso país, tá? Nós temos alguns tipos de transplante pulmonar, eu falei para vocês, nós temos transplantes unilaterais, bilaterais e os lobares. Os unilaterais são mais comuns em doenças que acometem partes específicas, então não são doenças dissipadas, são doenças que podem acometer uma parte do pulmão ou um pulmão como um todo, tá? Como por exemplo a fibrose ou o DPOC. Já as bilaterais são aquelas cirurgias indicadas para doenças que são supurativas. Fibrose cística, por exemplo, bronquiectasia, fibrose cística é uma doença genética, ela se espalha pelo pulmão, ela comete bilateralmente, geralmente, os pulmões. Então, ela requer, né, no caso de uma doença evoluída, requer um transplante bilateral. E os lobares é quando tem uma condição específica muito restrita a um determinado lobo, tá? Quase sempre é mais comum realizar os procedimentos uni e bilaterais. O que acontece é que o transplante pulmonar torna-se muito suscetível a complicações pós-operatórias, principalmente por conta da interrupção transitória da drenagem linfática. Então, no pós-operatório, a drenagem linfática ela demanda um tempo até ter um retorno de suas funções. A desnervação aferente, que vai gerar uma dificuldade nesse controle respiratório, que eu estou me referindo de novo ao nervo frênico, à disfunção diafragmática, a redução do reflexo de tosse e da atividade mucociliar. Eu falei para vocês que quando abre-se a cavidade, qualquer cavidade abdominal ou torácica, se abre a abdominal, a dificuldade é no intestino. Se abre a cavidade torácica, a dificuldade é em todas as funções, como por exemplo o reflexo de tosse e a atividade mucociliar. Eles ficam paralisados por um período. Existe um ponto importantíssimo aqui que é o dano isquemia-reperfusão. Esse aqui é a principal causa, tá aqui, principal causa de óbito nos primeiros dias é a falha no enxerto. E essa falha no enxerto é causada exatamente por conta dessa lesão, isquemia-reperfusão. Que lesão é essa, gente? Essa lesão, ela, pelo próprio nome já diz, é uma dificuldade na reperfusão após o transplante. Então, quando o pulmão, o órgão ele é transplantado,
para o local, então, né, de transplante, é feita toda a suturação, é feita todas as conexões e vasos e nervos e etc. Só que acontece, existe uma resposta ao reimplante que pode gerar uma dificuldade de reperfusão, ou seja, possa ser que não haja uma boa circulação local, e essa falta de circulação, essa baixa circulação sanguínea local, ela gera um quadro isquêmico. E esse quadro isquêmico, ele acontece muito rapidamente, certo? E a isquemia, ela vai terminar gerando necrose do tecido e vai terminar inviabilizando o órgão recém-implantado. Então, esse é o maior problema. Depois que fecha a cavidade torácica, o paciente vai ficar sob observação, começa a ter esses problemas, é difícil recuperar. Por isso que ele é uma das principais causas de morte. E acontece ao longo das próximas semanas, próximos meses, a dificuldade nesse processo. A demanda, é como se a demanda fosse maior do que a oferta. O pulmão precisa mais e o sistema não pode ofertar aquele fluxo. E isso gera esse processo isquêmico, tá? Outra coisa é o não restabelecimento da circulação sistêmica, tem relação com isso, dificuldade nessa circulação local e circulação sistêmica para levar sangue, nutrientes, oxigênio para aquela região. Essas aqui são as imagens, aqui tem o que está, como é que pode dizer, preto e branco, vamos dizer assim, ó. Então, aqui é unilateral, é o transplante unilateral, desculpa, aqui na verdade mostrando os dois, aqui coloridinho. O transplante unilateral, o transplante bilateral, o transplante coração-pulmão e o lobar, tá? Só para vocês verem como são feitas as suturas, então é suturado toda a estrutura brônquica, circulatória e etc. Então é feito toda a suturação, todo o reposicionamento do novo órgão, do órgão transplantado, é reposicionado e é ressuturado pedaço por pedaço de conexões aéreas, circulatórias, tá? Estruturais. Então é importante a gente levar isso em consideração que é uma cirurgia muito delicada e obviamente quanto maior, por exemplo, coração-pulmão, mais arriscado é, tá? Como é que funciona o transplante, gente? É bem simples essa imagem aqui, ó. Primeiramente, o paciente recebe anestesia geral, dependendo do tipo de transplante. Então, por exemplo, aqui é característico de ser unilateral. É feita uma incisão do externo até a região posterior. Então, essas costelas aqui, elas são abertas. São tracionadas para cima ou para baixo. Ou então, abre-se no meio. E há um tracionamento para baixo ou para cima dessas costelas, tá? É feito um afastamento do externo e afastamento de costelas para acessar o tórax do paciente. No segundo momento, esse paciente, o pulmão dele vai ter que parar, tá? Então ele é conectado a essa maquininha aqui, ó, o ECMO, né? Que é com uma membrana extracorpórea, circulação extracorpórea, para oxigenar o pulmão, para manter tanto a oxigenação como a circulação sanguínea naqueles pulmões. Então, no primeiro momento, a anestesia, faz a incisão, conecta, então, vários tubinhos, ok? Aqui eu cortei a imagem. Mas conecta lá os tubinhos para levar esse sangue, levar e trazer o sangue para essa máquina, né? Que vai fazer todo o processo de oxigenação do sangue e vai retornar para dentro do paciente, né? E depois, no pós-cirúrgico, após a cirurgia, são inseridos os tubos de drenagem para drenar líquido, para drenar, como é que chama? Ar em excesso. Então, os pulmões, eles passam por um processo de drenagem, e os pulmões e a caixa torácica, eles são drenados por um tempo para poder permitir a expansibilidade novamente daquele tórax e a eliminação do líquido ou do ar que está em excesso naquela cavidade ou naqueles órgãos, tá? Então, é isso a cirurgia, tá? Aqui tem uma imagem, só para vocês verem, a esternotomia. Então, aqui, abre-se o externo, faz uma incisão também na altura da linha diafragmática, certo? Então, abre externo, abre diafragma e aí é exposto, a cavidade torácica ela é exposta
por meio de determinados dispositivos que são os afastadores, que vão abrir essa cavidade para exposição. Obviamente, como eu falei para vocês, depende, o tamanho ou a extensão dessa exposição depende da cirurgia. Se for uma cirurgia lobal, se for uma cirurgia de menor tamanho ou de menor extensão, né? A gente vai ter uma incisão cirúrgica diferenciada também, tá? E aí, a pergunta que não quer calar, como é que o fisioterapeuta, então, eu já entendi a cirurgia, já entendi como funciona, como é que o fisioterapeuta ele pode ajudar? Então, a cirurgia sendo eletiva, ele vai conseguir trabalhar no pré-operatório, isso é muito importante, pegar esse paciente desde o início, porque a gente consegue realizar e trabalhar na cabeça desse paciente algumas questões relacionadas ao procedimento cirúrgico, ao pós-operatório, e mais do que isso, a gente consegue manter esse paciente manter o seu status funcional, eu vou falar assim de modo geral, tá? Então, os objetivos conhecer e ganhar a confiança do paciente, já que você vai acompanhá-lo no pré e no pós-operatório, manter ativo, potencializar a função respiratória, promover a higiene brônquica, educar ele sobre a questão clínica e sobre a fisioterapia que ele vai passar a partir das próximas semanas e orientar sobre a questão do transplante, tanto ao paciente quanto à família. E aí, é importante lembrar que esse paciente ele já está com a condição. Lembra que eu falei para vocês? Quem é que tem indicação para o transplante? Qual é o perfil de um paciente com transplante? É um perfil de paciente, é um paciente grave. Então não adianta eu querer, então como ele vai fazer a cirurgia, eu vou colocar ele para subir e descer a escada, vou fazer bicicleta, cicloergômetro, 20 minutos de esteira, vou botar ele para aumentar a intensidade, vai correr, vai pular. Gente, ele tem uma doença grave, ele não tem condições, ele já tem uma deterioração clínica importante por conta da doença dele. Então não adianta querer colocar o paciente para fazer 1000 coisas no pré-operatório que você terminar gerando dano, podendo até cancelar a cirurgia dele, né? Então, na verdade, a gente vai trabalhar esse paciente uma manutenção do status dele. Eu quero manter ele ativo. Eu quero gerar uma certa potência respiratória no pré-operatório, para que no pós-operatório ele vai perder, sem dúvida, certo? Ele vai perder. Então, eu quero aumentar um pouquinho, como é que a gente pode dizer? Essa reserva respiratória, para que a perda que eu sei que vai existir, vai perder metade disso. Então, ainda fica um pouquinho. Então, eu quero ampliar para ele perder e deixar um pouquinho ainda ali para a gente fazer no pós-operatório, tá? Então, a gente precisa fazer as avaliações, né? A anamnese do paciente, o exame físico, ventilometria, mano-vácuo, é extremamente importante. Os testes funcionais, por exemplo, o teste de caminhada 6 minutos, o Gliro, o shuttle test, eles precisam ser reavaliados, assim, ser verificada a indicação para o paciente, tá? O teste de caminhada de 6 minutos, desses é o mais adequado. Por quê? Porque ele é no passo e no ritmo do paciente, tá? Se a gente quiser, de fato, documentar a capacidade funcional, eu sugiro fazer o teste de caminhada de 6 minutos, porque os demais testes exigem um pouco mais do paciente. Avaliar a qualidade de vida, tem um St. George, a espirometria, gaso e determinados e demais exames complementares que podem ser utilizados. Agora, um detalhe aqui. A reabilitação ela é extremamente importante no pré-operatório, a reabilitação pulmonar. Porém, eu vou ter que chamar a atenção numa coisa. A prescrição dessa reabilitação, o modo como essa reabilitação ela é feita, tem que ser muito criteriosa. De novo, o meu paciente já está num quadro de deterioração clínica. Eu não quero piorar a situação dele, eu não quero gerar maior dano ao meu paciente. Então, eu preciso ter muita atenção à prescrição dessa reabilitação, tá? O ideal a gente vai trabalhar com a educação, treinar membros superiores, inferiores, fazer a fisioterapia respiratória, e aqui eu entro em detalhes. Professor, eu vou fazer o quê? Expansão pulmonar, vou fazer treino muscular respiratório? Depende. Por exemplo, a higiene brônquica, ela só é feita se for necessária mesmo, se o paciente tiver hipersecretivo. Se não tá, não precisa fazer fisioterapia, manobras de higiene brônquica com esse paciente. Professor, ele precisa melhorar a ventilação e expansão pulmonar.
Ok, vamos tentar trabalhar a expansibilidade pulmonar associada com exercícios aeróbicos, por exemplo. Por quê? Porque o pulmão do paciente ele tem uma restrição. Se for bilateral, então, é um paciente que talvez não tenha aquilo que você deseja de expansibilidade, aquela coisa toda. Então, vamos ter muita cautela com relação à indicação dos exercícios, da reabilitação. Pensar que esse paciente não pode simplesmente gastar toda a energia que ele tem que ter reserva energética para a cirurgia, tá? E se identificar a necessidade, por exemplo, de um acompanhamento psicológico, a gente pode fazer essa indicação também, tá certo? Como é que acontece essa reabilitação no pré-transplante? Então, a gente trabalha com vários tipos de... A gente vai considerar vários aspectos. Primeiro, a intensidade depende da função cardiorrespiratória, né, do paciente, capacidade física dele. A reabilitação pulmonar, ela vai ocorrer, vai até a cirurgia e recomeça no pós-operatório. O que significa dizer isso? Eu vou fazer com o meu paciente até o dia da cirurgia, não até o dia da cirurgia, eu faço geralmente até um dia antes da cirurgia, para que ele não esteja cansado, ou para que ele conserve energia para a cirurgia. Então a gente trabalha até a cirurgia, pausa e volta no pós-operatório. Ela pode ser realizada diariamente ou em dias alternados. A duração ela depende, tá? Geralmente é indicado fazer exercícios continuados em torno de 20 a 30 minutos. Só que eu já disse a vocês, depende da situação do paciente. Tem paciente que não aguenta fazer exercícios continuados nem de 2 minutos, quanto mais de 20, tá? Repouso vai ser realizado quando necessário. O ideal é que a gente consiga manter essa saturação acima de 90%, podendo suplementar com O2. E os parâmetros a serem observados, a gente já sabe, escala de Borg, tanto perguntando para a dispneia como para a fadiga, pressão arterial, saturação periférica e atenção com relação à frequência cardíaca, mantê-la em torno de até 60% da frequência cardíaca máxima. Isso aqui eu coloquei um asterisco, por quê? Porque lembra que eu falei para vocês lá em reabilitação que o nosso paciente respiratório eu não vou trabalhar com alvo, com frequência cardíaca alvo. Não vou trabalhar com isso. Por quê? Porque se ele pedir, se eu fizer um cálculo lá e disser que eu tenho que fazer, sei lá, X batimentos, manter aquilo, o meu paciente não vai aguentar, ele vai morrer e não vai aguentar. Então, quando eu vou trabalhar aqui com frequência cardíaca, X% de uma frequência cardíaca máxima, X% de uma frequência cardíaca de repouso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque não é em todas não é com todo paciente que eu consigo fazer isso, tá bom? E eu tenho outra observação aqui, com relação à suspensão. Quando é que a gente vai parar, interromper? Quando o paciente estiver taquicárdico, quando o paciente estiver com a pressão elevada, quando estiver sentindo dor nos membros inferiores, no peito, ou uma dispneia intensa, apresentando uma visão já turva, começou a alterar a consciência, desaturou, tá? Mesmo utilizando oxigenação. Essas condições aqui que eu estou colocando para vocês são condições importantes para a suspensão da reabilitação do exercício, tá? Então é um paciente que precisa de quê? Monitoramento, tá? Para a gente poder levar ele até o transplante, até o tempo do transplante, sem percalços, sem intercorrências. Como é que é o pós-transplante imediato? Então, o paciente saiu da reabilitação, saiu da cirurgia, ele vai para a sala de reabilitação pós-operatória. Já posso começar a cuidar desse paciente. Então, os cuidados nesse paciente vão depender da doença que ele tem, do tempo que a permanência de um pulmão nativo ou não. Ou seja, o paciente ele ele transplantou os 2 pulmões, ou foi só um pulmão? Como é que está a situação pulmonar dele? Como é que está? Quais foram as complicações que ele apresentou no intraoperatório? Ele usou ECMO, né? Circulação extracorpórea? Tem edema pulmonar? Como é que está a situação pulmonar do meu paciente? Então, precisa avaliar isso. Mas, quase sempre a gente consegue trabalhar na reabilitação dentro do centro de reabilitação, dentro do centro de recuperação pós-operatório, tá? Mantendo que as vias aéreas pérvias, manter o pulmão transplantado expandindo, promover a adequada ventilação, prevenir síndrome de imobilismo. Então eu vou chamar a atenção para esse último ponto. A gente falou sobre mobilização precoce na última aula, né? É o que a gente vai começar a trabalhar aqui com ele.
Então, é importante manter a ventilação adequada do meu paciente. Então, ele vai estar no ventilador mecânico e eu vou estar fazendo todos os ajustes ventilatórios, tentando já tirar o paciente da ventilação mecânica, mas eu não posso perder de vista que esse paciente já pode começar a ser mobilizado para evitar a síndrome do imobilismo. Posso fazer manobras, professor, higiene brônquica, expansão pulmonar, eu posso deambular, eu posso... aliás, eu devo avaliar os drenos, eu tenho que ficar acompanhando tudo isso? Sim, mas vamos lá. Meu paciente fez uma cirurgia de transplante bilateral, é um paciente grave, é um paciente que está comprometido, ele teve algum tipo de intercorrência na cirurgia. Esse paciente vai ter indicação de repente começar a deambular, sentar e tudo mais? Provavelmente não. Então eu preciso saber, a higiene brônquica tem como fazer, ele está hipersecretivo? E expansão pulmonar, eu tenho como fazer com exercício? O paciente está em ventilação mecânica, o que é que eu posso fazer? Então, na verdade, eu preciso olhar para a situação do paciente e tentar ver qual é a necessidade. Então, eu digo, ele necessita de higiene brônquica. Ok. O que é que eu posso fazer diante da condição dele? Eu posso fazer que tipo de exercícios? Eu posso ir até aonde com esse paciente? Então, eu preciso ter essa noção, tá bom? Com relação aos drenos, a gente vai observar, de novo, acho que até comentei isso com vocês na aula de avaliação, se os drenos estão funcionando normal, tá? Se eles estão drenando, então observar esse dreno. Geralmente, eles passam um tempo com esse dreno, né? Drenando líquido, drenando ar. Então, a gente precisa ter orientações sobre esses drenos, e observar, e um cuidado é não pinçar, não tracionar e não elevar esse dreno acima da incisão. Então o dreno tem que ficar lá embaixo. A mangueirinha não pode dobrar, não pode puxar. Cuidado quando for deitar. Eu geralmente coloco ele a mangueirinha, tá? Essa aqui, ó, o tubo. Eu deixo ela um pouco mais oblíqua. Porque se deixar retinho assim, com o tórax do paciente, então aqui está o tórax, aqui está o tubo, eu deixo ele mais assim. Porque deixar retinho, qualquer virada de lado do paciente vai tracionar. Então, quando coloca aqui, na verdade tem um espaço antes do tracionamento mais perigoso, vamos falar assim, tá? Olha só, eu coloquei um vídeo para vocês. Drenagem de tórax, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Vamos ver como é que faz a drenagem de tórax. O médico ele vai identificar o espaço intercostal, ele vai fazer a incisão em torno do sexto espaço intercostal. Ele vai abrindo os tecidos, vai abrindo cada como é que fala? Cada compartimento vai sendo aberto, ó, ele vai espaçando e vai separar o músculo agora, ele abre, e agora ele vai separar o músculo, ó, ele abre entre uma costela e outra, ele separa os músculos. Aqui em cima nessa imagem a gente consegue ver. A atenção, ele escolhe fazer sempre por cima da costela. Por quê? Porque abaixo da costela nós temos os nervos intercostais. Então agora ele perfura, vai abrindo e perfurou agora a pleura. Insere-se o dreno, olha aí, insere-se o dreno no espaço. E agora ele vai trabalhar com a sutura, vai prender. Ele está ali clipando, clivou, ele está cortando com a extensão do dreno, ele fechou, vai conectar o tubo. Conectou o tubo, agora ele está suturando para deixar lá prontinho no lugar. Pronto, aí está drenando já. Olha, durante a respiração, a coluna de líquido ela vai entrando e ela vai saindo. Ó. Ele respira, então vai drenando, tá, gente? Então veja só como é que acontece. A gente tem que ver se essa coluna, olha, essa coluna de sangue que sobe e desce, você tá oscilando. Isso é importante. Se parou de oscilar, ou é porque não tem mais líquido a drenar, ou é porque está obstruído, tá? Vamos ver aí se ele mostra mais. Terminou a sutura, prende bem, prende bem. Lembrando que o coletor, né, que é a vasilhazinha que coleta esse líquido todo, ela fica sempre para baixo. Pronto, está posicionado.
E aqui agora é só deixar a gravidade e a respiração, né, os ciclos respiratórios irem expulsando esse conteúdo e sendo drenado para o coletor. Pronto. É isto. Tá feito. Olha aí, ó. Pronto. Ali o coletorzinho e vai ficar sendo drenado para ali. Tá bom? Só para vocês entenderem como é que é a cirurgia de drenagem de tórax. E aí a gente vai ficar de olho nesse dreno, trabalhando com o nosso paciente e observando no dreno como é que está a situação para poder acompanhar a evolução do quadro do paciente. Quais são as principais complicações de cirurgias no pós-operatório de cirurgias pulmonares? Principal delas, a capacidade vital reduzida, em torno de 50% a 60% nas primeiras 24 horas, isso gera atelectasias. Capacidade funcional residual também reduzida. A deiscência da anastomose é uma alteração, como é que eu posso dizer, estrutural da cirurgia, certo? Então, o médico vai... O que é anastomose, gente? São aquelas suturas que são realizadas para conectar, por exemplo, o órgão transplantado ao sistema do paciente. Então, o que é deiscência? É uma alteração de posicionamento nessa anastomose. Isso pode ser grave, porque isso pode abrir, isso pode alterar o posicionamento, geralmente altera o posicionamento, mas isso pode alterar o fluxo e a função do órgão que está sendo transplantado, que foi transplantado. Inclusive pode gerar necrose, tá? Então, necrose, estenose brônquica, a depressão do sistema mucociliar, e aí o paciente termina ficando hipersecretivo. A musculatura esquelética também sofre por conta principalmente do imobilismo ou já da doença pré-existente, e o baixo limiar de lactato também é comum, dada a situação de capacidade física reduzida do paciente. Então ele tem redução de taxa de extração de VO2, né? É um paciente que não tem uma boa condição metabólica, né? Por conta da doença e por conta do pós-operatório mesmo, do pós-transplante. E outra coisa, gente, o maior dos problemas de complicações, ele é relacionado às infecções e à rejeição do órgão transplantado, tá? Então, o paciente começou a apresentar esses sinais aqui, ó, como febre baixa, leucocitose, começou a ter alterações no gradiente alveolo-capilar, a avaliação de função pulmonar está alterada, saturando pouco, tolerando menos os exercícios. É um paciente que provavelmente precisa ser investigado, mas ele está tendo, ou, por exemplo, leucocitose é sinal claro de infecção, tá? E se tem infecção, tem rejeição. Então é importante a gente ficar atento com relação a esses sinais. Reabilitação no pós. Eu falei no imediato, agora eu vou falar no pós, tá? Então é sempre individualizado, observando cada paciente para poder prescrever da melhor maneira possível os exercícios, incluindo aí evolução de cargas, iniciado no intraoperatório ainda do paciente. É importante a gente considerar a capacidade física dele, qual foi a cirurgia que ele fez, se ele teve ou não complicações pós-operatórias. Um paciente está com infecção, não é indicado a gente fazer determinados exercícios com ele, por exemplo, tá? Talvez higiene brônquica, por conta da situação que de fato vai ter uma hipersecretividade, mas fazer deambulação, fazer exercícios ativos, muito cuidado, paciente febril, paciente com infecção, porque a gente pode acentuar aí algumas coisas, tá bom? Estabelecer as metas para o paciente, para a família, sempre fazer um monitoramento desse paciente, utilizando o que a gente já conhece. Como é que é feito o trabalho? Geralmente, treina-se os membros inferiores, observando sempre a manutenção da saturação do paciente, acima de 90%. Os membros superiores, o ideal é que a gente não trabalhe com cargas, né, a princípio, que a gente somente evolua com carga depois, porque lembre-se, os membros superiores vão estar diretamente relacionados com a caixa torácica, tá? Então é importante ter atenção com relação aos exercícios. Eu trabalho muito com abduções, tá? Exatamente para poder facilitar a expansão pulmonar. Então, trabalhando com abdução de membro superior associado ao exercício respiratório. Correção postural, gente, porque o paciente está sentindo um pouco de dor, ele começa a fazer uma postura antálgica. Após a alta, atenção ao desmame do oxigênio. O paciente precisa ser desmamado. Lembra da aula de oxigenoterapia? Oxigênio em excesso é danoso, então eu não posso ficar mantendo oxigênio por muito tempo. Após a alta, a gente vai trabalhando mais e mais exercícios, focando ali de 15 a 60 minutos de terapêutica com o paciente, obviamente
depende da condição dele, né? Depende da intensidade do exercício. Isso pode se repetir por 2 a 5 vezes por semana. E a questão aqui é intervalado de alta intensidade, a pergunta que não quer calar. Paciente pneumopata é um paciente que não recebe muito bem exercícios de alta intensidade, tá? Não recebe muito bem. Mesmo que intervalado. O que é isso, gente? Por exemplo, eu vou fazer 3 séries de 1 minuto com exercícios com intensidade de 70%. Aeróbico, por exemplo, tá? Esses meus pacientes, naturalmente, na doença, eles não conseguem, quiçá no pós-operatório pulmonar. Então, muito cuidado com relação a essas questões de treino intervalado, quero fazer um treino mais intensivo. Muito cuidado que o paciente ele pode vir a ter uma descompensação na função respiratória. E a gente tem que tomar muito cuidado, muita cautela, tá? Deixe evoluindo, as cargas vão aumentando, a intensidade, o tempo de exercício. Aí a gente pensa em possibilidades de evoluir, né? Principalmente se estiver ainda intra-hospitalar, eu acho problemático. O ideal é fazer isso mais extra-hospitalar, tá bom? Olha só um dado importante, tá? Isso aqui tem relação com a sobrevida dos pacientes que fazem transplante pulmonar. Então, no primeiro ano, 80% desses pacientes eles sobrevivem. Mas ao longo dos 5 próximos anos de pós-transplante, 54% dos pacientes eles sobrevivem à cirurgia. Então, o que é que a gente observa aqui? Uma mortalidade importante. E essa mortalidade ela tem relação, obviamente, com o procedimento cirúrgico, com a rejeição do órgão transplantado, mas também é importante salientar a necessidade da melhoria do condicionamento físico do nosso paciente, tá bom? Então, isso é um ponto importante ser considerado, e a sobrevida, ela aumenta, a gente já sabe que a sobrevida aumenta de acordo com o exercício. Então, o paciente que faz mais exercício, o paciente que é acompanhado por fisioterapeuta, o paciente que teve reabilitação pulmonar, ele é um paciente que tem menor mortalidade. Então, se a gente de fato quisesse atentar a essas questões de sobrevida ao longo dos 5 primeiros anos pós-transplante, é importante que a gente entenda que esse paciente ele precisa passar por reabilitação pulmonar, e não só no intra-hospitalar, mas no extra-hospitalar, e ter um acompanhamento dessa condição, principalmente a condição física dele, tá? Ela vai estar diretamente relacionada um bom sistema respiratório, vou falar ao contrário. Uma boa condição física significa dizer que há um bom sistema respiratório funcionando, tá bom? Então, a gente precisa ter esse bom condicionamento e a manutenção desse condicionamento físico para poder minimizar esse índice de mortes relacionadas ao pós-transplante. Quais são os objetivos, então, nas cirurgias torácicas da fisioterapia? Manter as vias aéreas pérvias, proporcionar ventilação pulmonar, né? Eliminar as secreções. Vou responder as atelectasias, porque vai ter áreas atelectasiadas com redução de shunt, com shunt pulmonar, né? Então, eu vou reduzir esse shunt, melhorar a complacência. Vou trabalhar também a força dos músculos respiratórios, tanto força como endurance desses músculos. Vou monitorizar e otimizar essa ventilação mecânica do paciente, tentar ficar de olho na questão do desmame, tanto da ventilação mecânica como da suplementação de O2, evitar complicações, portanto, relacionadas à ventilação mecânica, ao tempo de intubação orotraqueal, evitar deformidades e contraturas. Então, aqui a importância da mobilização do paciente, melhorar e manter a função motora, tá? Posicionar o paciente adequadamente no leito. Então, esses são objetivos gerais que a gente tem nas cirurgias torácicas de modo geral, tá? E é importante ter atenção tanto no pré como no pós-operatório, tá bom? Aqui, gente, é mais ou menos um direcionamento que tem na literatura sobre como proceder. Então, se eu tenho um paciente no pré-operatório que ele vai ser submetido à cirurgia torácica, é importante fazer algumas avaliações. Teste de força muscular respiratória é o primeiro deles mais importante. Eu quero saber como é que está a força desses músculos, né? Então, PI e PE máxima. Se eu tiver uma redução, por exemplo, desses valores, é importante já começar a treinar esse paciente, não exatamente com um trichoda, a gente tem outros dispositivos, né? Mas fazer o treino muscular respiratório desse paciente,
trabalhar além do treino muscular respiratório com os exercícios respiratórios, geralmente de expansão pulmonar, e fazer a cinesioterapia global, que são os exercícios motores, vou falar assim, tá? Então, se deu baixo, já inicia um tratamento desse paciente. Se deu alto, vamos trabalhar com o que a gente pode ali, mantendo a situação dele. Então, exercícios respiratórios, trabalhar a tosse, ver a espirometria de incentivo, trabalhar a cinésio, tá bom? Se reavaliou e deu baixo, volta a fazer esse treino muscular respiratório. Se o paciente melhorou, né, aí a gente vai fazer o quê? Vai seguir para a cirurgia normal com o meu paciente. Aí, lembra que eu falei? Chegou a cirurgia, a gente para um dia antes ali da cirurgia do paciente. Depois do pós-operatório, a gente retorna, faz ali a avaliação, reavaliação da situação dele, mas já começa a tratar, começa a trabalhar o paciente com tosse, exercícios respiratórios, espirometria de incentivo, EPAP, usando as válvulas de PIP, né, para poder manter a expansibilidade pulmonar, orientações, enfim. Eu vou trabalhando com a situação do meu paciente, dando direcionamento. Isso aqui é uma receitinha de bolo, eu não curto muito, mas só para vocês verem que se ele tem uma condição, que o ponto importante aqui é manter essa força muscular do paciente, tá? E a depender desse resultado, a gente vai seguir caminhos diferentes para nosso tratamento pré-operatório dele, tá bom? Nunca esquecer que as mudanças de decúbito, transferências, treinos funcionais, estimular, sentar, deambular precocemente, visando prevenir os efeitos da imobilidade no leito e otimizar a capacidade de trabalho e a independência funcional do paciente. A gente não pode esquecer disso. Nós precisamos trabalhar essa condição funcional do paciente. O paciente que fica hospitalizado, seja em situações cirúrgicas ou não cirúrgicas, é um paciente que vai precisar de um apoio e vai ter pode ter um impacto negativo na questão funcional, tá bom? Então, atenção com relação a isso. Gente, pronto. Aqui eu vou dar uma pausa na nossa primeira aula, nossa primeira parte, na verdade, dessa aula, e a gente vai retornar com a segunda parte falando um pouquinho exatamente sobre a cirurgia abdominal alta, que é a cirurgia que vai impactar bem importante no diafragma, tá bom? Então, a gente volta daqui a pouco, na parte 2. Até já!